Boa tarde, sou Ana Maria, do Instituto Liberdade, e hoje nós vamos bater um papo com o professor Marcos Caneta. Professor, o senhor poderia nos explicar o que foi a Lei Áurea? Então, a Lei Áurea é uma lei federal, a Lei 3.353, que foi assinada no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, particularmente às 3 horas da tarde, abolindo a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil é uma coisa muito complexa, né? Foram quase 4 séculos de um dos regimes mais nefastos que a humanidade percorreu no seu curso de desenvolvimento. Foram milhões de pessoas assassinadas, estupradas e violentadas de seu direito de ser social, de ser cultural, de ser simbólico e de ser humano no seu espectro total. A abolição, ela talvez tenha sido, como várias coisas que aconteceram no processo histórico, no período colonial e também no período da República, um dos grandes engodos que a história tenta, de um modo geral, colocar goela abaixo para a sociedade brasileira. A Lei Áurea, ela é uma grande farsa por alguns aspectos. Primeiro, porque a princesa Isabel, ela não tem nenhum contributo político, econômico ou de luta abolicionista no Brasil. Ela sequer tinha alguma relação com estas questões. Ela só assinou o documento e entrou para a história por causa disso, porque Dom Pedro II, seu pai, estava fora do país. Alguns historiadores dizem que ele estava fora do país em viagem à Europa. Outros dizem que ele estava doente. Há uma terceira corrente que diz que ele se escondeu para não assinar este documento, já que este processo não era de interesse de todos, em particular dos grandes produtores de café no Brasil, ou seja, a classe dominante agrária. Mas o que eu quero dizer é que o Brasil, neste momento do 13 de maio, vivia muitos conflitos. Nós tínhamos um número bem menor de escravos do que de negros livres. Escravidão e trabalho livre sempre conviveram ao mesmo tempo em todo o período colonial, todo. Mas as lutas abolicionistas, os aquilombamentos em boa parte do país e a ênfase da Inglaterra, que queria desconstruir a escravidão do Brasil quando ela toma domínio da economia nacional, ajudaram de forma direta a que nós tivéssemos a abolição da escravidão. Mas ela não é abolida do ponto de vista factual, ela é legalmente, ou seja, há uma assinatura de uma lei e esta lei vai abolir a escravidão. Mas o processo de consubstanciar esta lei no cotidiano brasileiro, ela não foi efetiva. Há vários estados que somente um mês depois, 20 dias depois, é que souberam que a Lei Áurea teria sido assinada. A Lei Áurea nunca foi um projeto do governo federal, nunca foi um projeto da família de Dom Pedro. Um outro fato bastante impressionante para ver como era forte a luta abolicionista, a Lei Aberdeen, que é de 1845, a Lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850, que vai pressionando para que essa escravidão se acabe no Brasil, a luta dos abolicionistas, os irmãos Rebouças, vários outros, Machado de Assis, que são figuras extremamente importantes nesse momento, que vão ajudar no processo de desconstrução da escravidão brasileira. Mas pense bem, Ceará aboliu a escravidão no seu estado 4 anos antes da abolição da Lei Áurea. São Paulo, logo em seguida, Amazonas, logo em seguida, e depois Rio Grande do Sul. Então, nem a abolição, a Lei Áurea, foi algo novo no Brasil. Outros estados já não suportavam mais. Havia uma convulsão social muito grande. Havia uma luta muito grande, muita gente nas ruas, conflitos, queima de fazendas, assassinato de pessoas, fugas de negros, quilombos. O Brasil era quase ingovernável neste momento. Então,
O 13 de maio, e me causa bastante tristeza, são 132 anos, nesse ano de 2020, da abolição da escravatura. Eu escrevi o meu livro em 2018 sobre os 130 anos da Lei Áurea, 130 anos da abolição da escravidão brasileira. Mas eu assisti vários jornais hoje, televisivos, li vários jornais e não vi uma linha sequer a se falar da Lei Áurea, ou da abolição, ou da escravidão brasileira. Vi até relacionamento com o 13 de maio, que é dia de uma santa portuguesa, falando isso nas televisões brasileiras, aqui em Santa Catarina, mas não vi, infelizmente, ninguém tratar disso. A grande sacada é que a escravidão, ela enriqueceu muitos, principalmente países, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, mas empobreceu um grupo gigantesco de pessoas. Hoje, os 100 milhões de negros que vivem entre a miséria e a pobreza é fruto de forma direta da escravidão brasileira e do hiato, ou seja, você tem a assinatura da Lei Áurea, mas você não tem uma política pública, um planejamento público capaz de introduzir este grupo humano na economia que se fortalecia naquele momento. Vejam que em nenhum momento, em nenhuma Constituição, nem a de 1824, muito menos a de 1891, considerou um negro como um agente social, como uma pessoa, como um ser social, mas reconheceram o direito dos estrangeiros que chegaram no Brasil no século XIX e deram a eles terras, condições de trabalho. Isso quer dizer que eles não trabalharam, que não se desenvolveram, que não tiveram que capinar, que não é isso que eu estou falando. Todos os europeus chegaram aqui no século XIX e trabalharam, mas ganharam terra, ganharam passagem, chegaram como pessoas livres e tiveram uma melhor condição de vida do que os negros que já estavam aqui desde o século XVI. Então é óbvio que nós temos que descortinar essa questão da Lei Áurea, da abolição da escravatura, para que as pessoas entendam que o que está por detrás de tudo isso, como diz Laurentino Gomes também, da escravidão, é o racismo, a indiferença e a intolerância que grupos humanos têm, baseado numa teoria eugênica que vários teóricos brasileiros desenvolveram, entre eles vários escritores que escreveram obras, mas que trataram dessa inferioridade que as pessoas acham que negros e índios têm no Brasil. Então as pessoas não negras, pelo simples fato de serem brancas, acreditam veementemente, uma parte delas, não todas obviamente, que há uma superioridade cognitiva, intelectual, trabalhista, desenvolvimentista, científica sobre os povos que foram escravizados no Brasil, que nesse sentido foram os povos indígenas, que foram basicamente quase todos dizimados, e logo em seguida a trazida pela força nos tumbeiros, né? Não é por nada que o navio negreiro se chama de tumbeiros, porque tumbeiro vem de tumba. Tumbeiro vem como se fosse uma tumba gigante com mortos-vivos no seu interior, no seu porão, já que sabemos também que boa parte dos negros que saíam do continente africano para serem vendidos aqui no Brasil, boa parte morria no caminho dessa viagem de 40, 50, 60 dias. Então, partindo de tudo que foi posto, e para que a gente possa também finalizar o vídeo, o que essa data de hoje, né, do dia 13 de maio, ela representa para o povo negro? Do ponto de vista religioso, e essa camisa que eu uso, e Saravá, né, salve as santas almas, é o grande dia dos pretos velhos e das pretas velhas, para quem é filiado, iniciado, batizado nas religiões de matriz africana. Aí nós temos em Santa Catarina o candomblé, a umbanda, a almas em Angola, a umbanda filosófica. Nós temos várias vertentes desta mesma raiz pan-africana, afro-brasileira ou africana. O segundo ponto é que é um momento de reflexão, é um momento realmente de parada, para que as pessoas possam perceber que 132 anos depois, os negros brasileiros vivem em condições subalternas no Brasil
têm muito pouca representatividade nos espaços de poder, estão sendo violentados constantemente por coisas públicas, em particular as ações veementes das polícias que invadem as comunidades. Então nós temos inúmeros assassinatos de jovens negros no Brasil, Florianópolis não é diferente, e temos o afastamento dessas pessoas, né? Temos um apartheid quase que social. Você pense bem que o maciço do Morro da Cruz ele está no centro de Florianópolis, mas é incrível. O Morro do Mocotó está a 600 metros da Felipe Schmidt, 800 metros. Mas esse talvez seja os 800 metros mais difíceis para que a pessoa possa descer o morro e se tornar gente no cotidiano da cidade. Então é óbvio que o 13 de maio não nos traz nenhum tipo de satisfação, até porque a história oficial construiu vários homens e mulheres que se tornaram heróis oficiais, mas que historicamente não têm contributo na luta pan-africana ou na luta contra a abolição. Uma delas é a Princesa Isabel. O segundo ponto é que o 13 de maio ele precisa ser retomado para o nosso debate, porque é nesse momento que nós temos a chance de explicitar, do ponto de vista educacional, sociológico e histórico, os acontecimentos de 1500 para cá. 3. É fundamental a gente pensar também que o 13 de maio não nos representa enquanto militantes do movimento negro, enquanto lutadores por um mundo mais justo, fraterno e igualitário e lutadores antirracistas. Nós preferimos, e todos sabem disso, e transformamos essa data numa data de profunda reflexão e debate no Brasil, que é o 20 de novembro, que é o dia do assassinato do primeiro herói nacional, Zumbi dos Palmares, que nos representa, que nos dá autoestima e que nos dá alegria. Mas, sem vias de dúvida, nós não podemos deixar de discutir as questões da abolição e da Lei Áurea. Até porque a vida dos descendentes de povos que foram escravizados no Brasil está imbricada diretamente com a escravidão brasileira. Eu, explicitamente, sou descendente de escravos. Ou seja, deixa eu mudar essa frase, descendentes de povos, que foram escravizados. Porque é uma diferença, porque ninguém nasce escravo, sociologicamente falando. As pessoas são feitas escravas. Mas o que eu digo como historiador e como militante do movimento negro, como alguém que escreve, debate e tenta deixar o seu contributo no seu caminho histórico, sendo agente da sua própria história, é que é vergonhoso você ver o 13 de maio passar e não ter nenhuma linha nos meios de comunicação, não ver nenhum debate, não ver nenhuma cena, algo que traga esta reflexão aos povos que construíram o Brasil. A escravidão é um tormento que, infelizmente, nos atinge até hoje. A escravidão é a mãe do capitalismo moderno, mas a escravidão também, infelizmente, é a mãe e o pai das dores, da pobreza, do racismo, das intolerâncias, construídas paulatinamente, somatizadas e desenvolvidas, infelizmente, até o dia de hoje, contra os negros e negras deste Brasil. Então eu quero deixar o meu salve a todos os irmãos e irmãs que estão na luta antirracistas, aos pais de santos, às mães de santo, a todos aqueles que, junto conosco, estão buscando construir um Brasil sem racismo, sem homofobia, sem intolerância, sem misoginia, sem ataques homofóbicos. Para se construir um país justo, fraterno e igualitário, é fundamental duas coisas: o conhecimento e a coragem para lutar. Saravá!